Turma, novamente, bom dia. A aula está sendo gravada. Estamos retomando aí as nossas aulas, tá? Com conteúdo teórico, e, consequentemente, hoje nós vamos falar aí sobre funções orgânicas, né? E aí, quando nós pensamos nessas funções orgânicas, eu estou me referindo a observar a estrutura química de uma substância, tá? Como assim? Quando nós pensamos em um medicamento, esse medicamento ele tem várias substâncias. Entre essas substâncias, nós podemos citar o princípio ativo, que é aquela molécula que vai exercer o efeito terapêutico no nosso organismo. Consequentemente, essa substância ativa, ela tem uma estrutura química, e essa estrutura química ela apresenta elementos químicos, e dependendo da composição desses elementos químicos, né, a associação desses átomos, consequentemente, nós temos algumas funções. Entre essas funções, nós podemos destacar as funções orgânicas, que são classificadas em funções oxigenadas e funções nitrogenadas. E qual seria, por exemplo, a importância de compreender essa questão das funções quando se pensa em medicamento? Porque as funções, elas podem mudar as características físico-químicas dos medicamentos. E mudando essa característica físico-química, isso pode interferir tanto nos aspectos farmacocinéticos, como também nos aspectos farmacodinâmicos. Então, relembrando um pouco, né, sobre funções orgânicas ou funções químicas, tem como conceito que é um conjunto de compostos que apresenta propriedades químicas semelhantes. Por quê? Porque, de certo modo, turma, se eu tenho vários compostos, várias substâncias, e essas substâncias elas apresentam a mesma função ou têm funções semelhantes, significa que aquelas substâncias, independente de serem diferentes, elas vão apresentar características semelhantes, próximas. E aí, as funções orgânicas, elas podem ser classificadas em três tipos: funções simples, funções múltiplas e funções mistas, tá? Quando eu me refiro a funções simples, é quando existe apenas um grupo funcional na estrutura da molécula, tá? Então, tem apenas um grupo funcional, essa molécula é classificada como uma função simples. Como, por exemplo, nós podemos observar aí, gente, a hidroxila nessa cadeia de hidrocarboneto, tá? E aqui a função, no caso, seria uma função álcool, ou alcoóis. Já a função, já a classificação múltipla é quando se tem dois ou mais grupos funcionais iguais na estrutura química da molécula. Como vocês podem observar também, nesse exemplo aí da múltipla, nós temos aí duas hidroxilas, tá? Essas duas hidroxilas, gente, ambas têm função alcoóis, tá? E, consequentemente, são as únicas que estão presentes nesta molécula, tá? Então, é considerada aí função múltipla. Por quê? Porque tem duas funções que, de certo modo, têm a mesma característica, tá? Eu estou me referindo aqui a alcoóis. Nós também podemos citar aqui, turma, como classificação, as funções mistas, tá? O que seriam as funções mistas? É quando se tem dois grupos ou mais funcionais na mesma molécula, tá? Como, por exemplo, observando essa molécula que está presente aí nos slides, sendo a última, tá? Eu posso destacar aqui a amina, que é esse NH2, tá? E eu posso destacar aqui também o ácido carboxílico, tá? Que é o carbono com dupla ligação no oxigênio, e essa dupla ligação do carbono com oxigênio, ele pode ser chamado de carbonila, tá, gente? O nome é dado carbonila. Consequentemente, quando se tem uma hidroxila ligada à carbonila, isso é chamado de ácido carboxílico, é uma função ácida carboxílica, tá? Então, como eu tenho duas funções diferentes aqui, eu tenho uma amina e eu tenho um ácido carboxílico na mesma molécula, isso é considerado uma função orgânica classificada como mista, por ter dois grupos funcionais ou mais diferentes.
Então, só recapitulando para os que acabaram de chegar aqui na aula. Eu estou dando uma aula, gente, de funções orgânicas, tá? Essas funções orgânicas, elas são importantes dentro da estrutura química do princípio ativo, da substância química, porque, dependendo da função orgânica, nós temos diferenças físico-químicas que pode acontecer na molécula, que pode levar a interferência ou modificações tanto na característica farmacocinética, como também na característica farmacodinâmica. E aí, turma, essas funções orgânicas, elas podem ser classificadas em 3 tipos: simples, múltipla e mista, tá? E quando eu falo simples, múltipla e mista, eu estou me referindo, de certo modo, à quantidade de funções presentes na molécula. Se eu tenho apenas uma função na molécula da substância, essa classificação ela é simples. Se eu tenho 2 funções iguais ou mais na molécula, é classificação múltipla. E se eu tenho 2 funções diferentes ou mais na molécula, seria classificação mista. E aí, turma, dentro dessas funções, eu posso citar para vocês as principais funções. Nós temos aqui os hidrocarbonetos. O próprio nome, gente, ele já nos sugere que função é essa, né? Quando eu falo hidrocarbonetos, eu estou falando de quê? De uma substância química que é constituída unicamente por carbono e hidrogênio, tá? Então, se tem carbono e hidrogênio, tem a função aí hidrocarboneto, tá? Geralmente, sempre vai ter uma fórmula geral de R, que seria o radical, e ligada ao hidrogênio, ou vários hidrogênios. Nós temos, turma, os hidrocarbonetos aromáticos ou as funções aromáticas, que também pode ser chamado de anel aromático, tá? É muito importante nós compreendermos que quando se fala, por exemplo, aromáticos, geralmente nós estamos associando a substâncias que têm cadeias fechadas. São cadeias cíclicas. Mas quando eu falo propriamente anel aromático, tá? Eu estou me referindo ao quê? A uma cadeia fechada constituída de 6 carbonos, onde faz ressonância. O que seria essa ressonância? É que as duplas ligações presentes na estrutura, elas são intercaladas, como vocês podem observar nesse exemplo A, tá? Se vocês observarem, nós temos aqui 6 carbonos, tá? Cada ligação, cada ponto que tem uma ligação é um carbono. Aqui nesse exemplo A, tá, turma? Então, nós temos aqui 6 carbonos, e esses 6 carbonos, eles estão fazendo entre eles ligações duplas intercaladas. Significa que uma hora tem uma ligação dupla, outra hora não tem. Depois, em seguida, tem a ligação dupla e logo em seguida não tem. Isso, gente, forma o que nós chamamos de ressonância. Por isso que o anel aromático, ele é representado por esse símbolo, gente, que tem uma bola, um círculo no meio dele. Que é para dizer que está tendo ressonância, que é um anel aromático, tá? Turma, toda vez que nós falamos aí em anel aromático, por exemplo, quando se tem uma estrutura química que tem anel aromático, essa estrutura química ela tem tendência a ser volátil, tá? Por exemplo, quando a gente pensa em óleos essenciais, tá? Quando nós falamos em óleos essenciais, turma, quase que todos os óleos essenciais são constituídos na sua estrutura química por anéis aromáticos. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são voláteis, tá? E para ser voláteis, geralmente eles têm que ter essa característica aqui de anéis aromáticos. Inclusive, substâncias que têm anéis aromáticos, eles têm tendência de também ter cheiro, tá? Odor. Não necessariamente precisa ser um odor bom, o olfato, tá? Pode ser um odor ruim.
Turma, o anel benzênico, que pode ser também chamado, né, o anel aromático, ele também pode ser chamado de anel benzênico, ele pode ter, de certo modo, turma, radicais ligados a eles, tá? Como, por exemplo, na letra B, nós temos aqui um etil ligado ao anel aromático, e na letra C, o exemplo, nós temos dois anéis benzênicos, um ligado ao outro, tá? Lembrando que o foco dessa aula é vocês relembrarem as funções orgânicas, saber identificar essas funções orgânicas, para que possa, turma, quando pegar a estrutura química de um medicamento, saber identificar essas estruturas. E aí, turma, nesse momento, eu vou estar falando para vocês das principais funções oxigenadas, tá? Lembrando que as funções orgânicas, de certo modo, elas são divididas, né? Elas são classificadas também de acordo com a presença ou não do oxigênio ou do nitrogênio. Quando a gente fala funções oxigenadas, o próprio nome já está nos sugerindo, significa que vai ter um oxigênio na função orgânica. E quando eu falo funções nitrogenadas, é que vai ter o nitrogênio aí na função orgânica, tá? Então, dentre a primeira função orgânica, de certo modo oxigenada, que nós vamos estar estudando aqui, eu cito para vocês os alcoóis, né? Que é muito comum as pessoas chamarem de álcool, a função álcool, mas o correto, gente, é alcoóis. O álcool é a substância química, tá? Alcoóis, de certo modo, é a função orgânica. E como é que eu identifico, por exemplo, turma, um álcool, ou o que é um alcoóis, tá? São todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais radicais hidroxila ligado a um carbono saturado, tá? É importante nós compreendermos isso. Turma, quando eu tenho, por exemplo, uma hidroxila, né? Lembrando que a hidroxila ela é representada por o hidrogênio e o oxigênio. Então, quando eu tenho uma hidroxila que está ligada a um carbono, e esse carbono ele faz ligação simples, tá? Significa que nós temos aqui uma função alcoóis, tá? Geralmente, turma, um medicamento que tem muito alcoóis, muita hidroxila ligado a ele, esse medicamento ele tem tendência a ser hidrossolúvel, tá? Ele é mais fácil de ser eliminado, ele é mais fácil de ser distribuído na corrente sanguínea. E aí a gente pode observar aqui, turma, esses exemplos, né? O exemplo A e o exemplo B. Então, só recapitulando, no exemplo A, nós temos o hidrogênio, na verdade, são 3 hidrogênios ligados ao carbono, tá? E nós temos aí o CH2, né? Que é carbono e 2 hidrogênio. Observa que no CH2, nós temos uma hidroxila ligada a esse CH2. Contudo, observa, turma, que o CH2 ele faz uma ligação simples com o carbono. Toda vez que a gente fala ligação simples, gente, significa que é apenas uma ligação, tá? Porque nós temos ligação dupla, tripla, tá? E outra, toda vez que nós temos entre elementos apenas uma ligação, que é chamada de ligação simples, ela também pode ser chamada de ligação saturada. Ou carbono, que faz ligação saturada, porque só faz uma ligação, tá? Então, toda vez que nós falamos alcoóis, tá? Para identificar é a hidroxila ligada ao carbono, e esse carbono precisa fazer uma ligação saturada. Novamente aqui, turma, no exemplo B. No exemplo B, nós também podemos citar isso, ó. Hidroxila, né? Lembrando que hidroxila é o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós temos aqui a hidroxila ligada ao carbono, tá? Ligada ao carbono saturado. O que é o carbono saturado? Aquele que faz ligação simples, tá? E, recapitulando um ponto importantíssimo, quanto mais funções alcoóis tiver em uma substância química, mais hidrossolúvel ela vai ser. E aí isso pode melhorar a sua distribuição, pode melhorar a sua eliminação. E até pela quantidade, gente, de hidroxila presente aí, tá?
até pela quantidade de hidroxila presente na estrutura química, é importante nós compreendermos que talvez eu possa fazer um medicamento, não consiga fazer um medicamento, por exemplo, por via oral, porque o medicamento ele é tão hidrossolúvel que ele não vai ser bem absorvido. Aí eu tenho que preparar um medicamento por via intravenosa, tá? Eu tenho que produzir uma forma que seja administrado pela via intravenosa, já que ele é tão hidrossolúvel. Olha o tanto que as funções orgânicas elas podem interferir na formulação de um medicamento. Turma, e aí eu trago para vocês um exemplo, tá? Que é o colesterol, né? Essa gordura. O colesterol, ele tem função álcool, tá? Ou função alcoóis. Lembrando que o colesterol está muito associado a vários problemas de saúde, como obesidade, problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, tá? E olha só, gente, está bem estabelecido que uma dieta rica em gorduras animais, produz um aumento no nível de colesterol no sangue, pelo menos para pessoas de hábito sedentário e peso acima da média. O nível de colesterol médio, considerado normal, geralmente é entre 150 e 200 miligramas por 100 ml, tá? De sangue. Valores ao redor de 300 miligramas por 100 ml de sangue estão relacionados com formação de depósitos de colesterol nas paredes internas das artérias coronárias, dificultando o fluxo do sangue para o coração, o que pode levar a infarto, a aneurisma, isquemia, AVC, tá? Então, turma, só para explicar para vocês que, de certo modo, todas as substâncias químicas vai ser constituído por átomos, por elementos, e o conjunto desses elementos podem formar uma função orgânica, tá? E aí eu trago para vocês a molécula do colesterol, como vocês podem observar, tá, gente? Nós temos aqui a molécula do colesterol, e abaixo dessa molécula, na extremidade, né, inferior, vocês podem observar a hidroxila, tá? O hidrogênio, o oxigênio com hidrogênio. Essa hidroxila ela está ligada a um carbono simples. O que é um carbono simples? Aquele que faz apenas uma ligação, tá? Direcionada a um átomo, somente uma ligação. E aí, se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono simples ou um carbono saturado, ali passa a ter uma função alcoóis, tá? Ali é uma função alcoóis. Turma, um ponto bastante importante também a ser comentado nessa estrutura química aqui é a quantidade de metil. Vocês conseguem observar esse CH3? Um monte de CH3, tá, turma? Gente, só um momento, minha câmera parou aqui, vou só voltar ela novamente. Então, turma, voltando nessa parte da molécula química do colesterol, eu vou chamar a atenção de vocês, turma, para essa quantidade de CH3, tá?
Esse CH3 ele é chamado de metil, tá? E se eu encontro em uma estrutura química muito metil, isso significa que essa molécula tem perfil lipossolúvel, tá? Essa molécula vai ter perfil lipossolúvel. E o colesterol é uma molécula lipossolúvel. Um dos motivos é pela grande quantidade de metil. E aí nós temos alguns pontos importantes a começar a considerar. Então, uma molécula que tem muita hidroxila e hidrossolúvel. Molécula que tem muito metil, lipossolúvel. Turma, nesse momento, nós vamos para outra função orgânica, tá? Dentro dessa função orgânica, eu posso destacar para vocês o fenol, tá? O fenol. O que é o fenol? O fenol, gente, é uma hidroxila ligado a um anel aromático, tá? Ou um anel benzênico. Então, de certo modo, é importante nós compreendermos o seguinte, que quando se pensa nessa característica aqui, não confunda o fenol com álcool, tá? Com alcoóis. Toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada a um anel aromático, como vocês podem observar nos exemplos A e B, eu tenho aqui um fenol, tá? Turma, consequentemente, o fenol ele está associado ao anel benzênico junto com a hidroxila, tá? Olha só, no exemplo aqui, nós temos a hidroxila ligada ao anel benzênico e aí passa a ser chamado de fenol. Ah, Wellington, mas por que isso daí não é uma função alcoóis? Por que não é uma função alcoóis? Porque a hidroxila acaba se ligando a um carbono saturado, insaturado, ou seja, que faz dupla ligação. Lembra que para ser uma função alcoóis, precisa, de certo modo, que a hidroxila esteja ligada a um carbono saturado, que faz ligação simples. Em relação ao exemplo B, nós temos aí dois anéis aromáticos e um dos anéis aromáticos tem a hidroxila. Nesse anel aromático que tem hidroxila é o fenol, enquanto o outro anel é só chamado aí de benzeno, tá? Professor? Oi, fica à vontade. Nessa letra A hidroxila ela está ligada a um carbono simples ou duplo? Ligação dupla. Ligação dupla. Quando é fenol... Como é que você sabe? Por causa da ressonância, Josefa. Se você observar... sim. Olha o ciclo, né? A bolinha que tem dentro. Entendi, professor. Entendi. Tá? Tranquilo. Obrigada. De nada. Inclusive, se você pegar, por exemplo, o exemplo da letra B, tá? Você também consegue observar onde estaria as ligações. Mas lembra, como é um anel aromático, acontece ressonância. A ligação ela fica intercalando entre os carbonos, tá? Por isso que sempre vai ser um fenol, porque a hidroxila vai estar sempre ligada a um carbono insaturado. Turma, e olha só um exemplo de substância que tem o fenol na sua estrutura química. Eu posso destacar aqui o THC, tá? O THC, gente, é o tetrahidrocarnabidiol, tá? É uma substância derivada da cannabis sativa, em outras palavras, é uma substância oriundo da maconha, tá? E um dos pontos importantes a considerar aqui, turma, é que o THC é a substância que leva às sensações alucinógenas da maconha, né? Aquela sensação de paz e amor. Não é a substância responsável por características farmacológicas, tá? Geralmente o THC é uma substância que ela acaba sendo produzida, né? Acaba sendo ativada a partir da combustão. Por isso que é muito encontrado o THC na maconha quando ela é fumada, tá? Porque o fogo leva esse aspecto da produção do THC, tá? E aqui nós temos, né, o exemplo aí das substâncias em si, tá? E aonde, turma? E aonde teria, por exemplo, esse fenol? Aonde estaria o fenol do THC?
Observa que nós conseguimos ter mais do lado esquerdo de vocês essa estrutura, tá? Nós temos aqui a hidroxila, tá? Só um momento. Nós temos aqui a hidroxila e essa hidroxila está ligada a um anel aromático, tá? Como vocês podem observar aqui, está ligada ao anel aromático. Gente, só um momento que os alunos estão entrando. Ele vai travando um pouco aqui para mim. Turma, e um dos mecanismos que é bastante interessante que vocês percebam é que um dos mecanismos para a gente identificar o fenol em uma estrutura química, sem dúvida, é observar a hidroxila, tá? Então, observei a hidroxila e vejo que a hidroxila está ligada a uma cadeia fechada, eu vou saber. Se for, eu já sei ali que é um fenol, tá? Se for uma cadeia fechada, mas não é um benzeno, um anel benzênico, eu vou ver se essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, mesmo dentro de uma cadeia fechada. Se for, a função é alcoóis. Turma, seguindo as funções orgânicas, tá? As funções oxigenada, eu posso citar para vocês também os aldeídos. Turma, lembrando também algo bastante importante a ser comentado nesta aula. Na aula que eu tratei para vocês dos aspectos do metabolismo das drogas, lembra que eu falei assim, olha, tem determinadas substâncias que, dependendo das funções que estão presentes nelas, elas podem sofrer reação de fase 1, reação de fase 2, ela pode sofrer oxidação, redução, hidrólise, e aí, dependendo das funções orgânicas, eu também posso ter isso, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma função aldeídica num composto, em uma molécula, eu posso ter, por exemplo, uma metabolização de fase 1 do tipo de redução, tá? Então, conhecendo também essas funções orgânicas e as que estão dentro da estrutura química, eu posso também determinar não somente essas características físico-químicas, mas eu também consigo determinar como é que vai ser o metabolismo da droga, tá? Ou, pelo menos, supor, suspeitar como é que vai ser esse metabolismo, tá? Turma, então vamos pensar um pouco no aldeído, tá? Gente, o aldeído é um composto orgânico que contém o grupo carbonila. Gente, toda vez que vocês encontrarem carbono dupla ligação ligada ao oxigênio, essa estrutura desses dois elementos juntos é chamado de carbonila, tá? Quando se tem uma carbonila e ligada a essa carbonila eu encontro, por exemplo, o hidrogênio, significa aí que eu tenho um aldeído, tá? Significa que eu tenho um aldeído. Como a gente pode observar no exemplo B. Aí. Nessa imagem não ficou muito bom, as ligações ficaram um pouco bagunçadas do aldeído, tá, gente? Mas vamos só nesse exemplo B, que está um pouquinho melhor. Nós temos aí um anel aromático, no exemplo B, tá, turma? Nós temos aí um anel aromático, e ligado a esse anel aromático, nós temos um carbono, e ligado ao oxigênio, nós temos uma ligação dupla. Então, isso significa que carbono, ligação dupla com oxigênio, é chamado carbonila, e ligado à carbonila, gente, nós temos um hidrogênio. O hidrogênio ligado à carbonila, e isso aqui é o grupo funcional aldeído, tá? Aldeído, certo? Turma, é muito importante vocês compreenderem isso daqui, porque existe uma diferença mínima entre o aldeído e o ácido carboxílico, tá? A diferença do aldeído para o ácido carboxílico é porque o aldeído é um hidrogênio ligado à carbonila, enquanto o ácido carboxílico é uma hidroxila, é um oxigênio com hidrogênio ligado à carbonila. Eu vou até mostrar logo ele para vocês, só para vocês observarem a diferença. Ó, ácido carboxílico, é esse C7 aqui, tá? Se vocês observarem aqui no exemplo A, nós temos, aliás, no exemplo B, nós temos aqui o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio.
Ou seja, carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, nós temos aí, nós temos aí o grupo chamado carbonila, tá? Consequentemente, ligado a essa carbonila, turma, nós temos aqui a hidroxila. Observa só, quando for a hidroxila ligado à carbonila, a função já é ácido carboxílico. Mas, professor, o que é que diferenciou um do outro? O oxigênio. O aldeído só é o hidrogênio. O ácido carboxílico é o oxigênio com hidrogênio, ou seja, a hidroxila, tá, gente? Então, muito cuidado nessa característica aqui, para não confundir aldeído com ácido carboxílico. E aí, turma, quando nós nos referimos à função cetônica, tá, ou cetona, é quando se tem, turma, uma carbonila entre dois carbonos, ou seja, quando nós temos o grupo carbonila entre um carbono secundário, tá? Então, o primeiro ponto que nós temos que compreender nesse sentido aqui é que a carbonila ela precisa estar entre dois carbonos que fazem ligações saturadas, tá? Ligações simples. Ou a carbonila ela precisa ser o carbono secundário, tá? Então, como vocês podem observar aqui, gente, no exemplo A, nós temos um H3 carbono, né? H3C, ligação simples, aí nós temos uma carbonila, que é o carbono dupla ligação oxigênio. E logo em seguida nós temos uma ligação simples, carbono H3, tá? Só para vocês conseguirem compreender. Significa o quê? Que a acetona, eu preciso ter o grupo carbonila entre dois carbonos saturados. E essa carbonila, o carbono da carbonila, é um carbono secundário. Por que é um carbono secundário? Porque se eu conto de uma ponta para a outra, ele é o carbono número 2, tá? Turma, nós também temos aqui, de certo modo, duas funções orgânicas que elas se parecem muito, que é éter, ou éter, tá? E éster, tá? Vou até passar aqui para vocês observarem, depois eu falo um pouco mais sobre aquele exemplo. Então, nós temos duas funções que também é uma das minhas preocupações, porque se parece muito. A primeira função que a gente tem... A primeira situação que a gente tem que se preocupar aqui nas funções orgânicas seria com o ácido carboxílico e o aldeído, porque o que diferencia um do outro só é o oxigênio, a presença ou não do oxigênio, tá? E a segunda função, e a outra característica de funções que me preocupa é éter e éster. Por quê? Porque eles são muito semelhantes no nome e também na maneira com que ele é identificado. Então, gente, o éter é a presença de um oxigênio entre dois carbonos, tá? Geralmente, são carbonos aí que podem ser ou não saturados, tá? Então, éter, tá, turma? Éter é o oxigênio entre dois carbonos, como vocês podem observar aqui no exemplo A, tá? Então, nós temos aqui H3, carbono, oxigênio. CH. Ou seja, turma, nós temos aqui o quê? O oxigênio entre dois carbonos. Oxigênio entre dois carbonos, consequentemente, é chamado de éter. Já o éster, turma, tem um detalhe, tá? O éster tem um detalhe. O éster,
ele tem o oxigênio entre 2 carbonos também. A diferença é que um desses carbonos é uma carbonila, tá? É uma carbonila. Então, só recapitulando aqui, o éster também tem um oxigênio entre 2 carbonos, mas um desses carbonos é uma carbonila. O que é carbonila? Carbono dupla oxigênio. Como vocês podem observar aqui, gente, no exemplo A, tá? O exemplo A, eu tenho aqui um CH3, eu tenho um oxigênio no meio e eu tenho aqui um carbono. Como eu tenho um carbono, como eu tenho um oxigênio no meio de 2 carbonos, eu tenho que ter em mente que isso é um éter ou um éster. Como eu sei que um dos carbonos é uma carbonila, porque faz dupla ligação com o oxigênio, eu já sei que minha função vai ser éster, tá? A minha função é éster. Turma, tanto éter como éster, ele tem características lipossolúveis, tá? Então, se você pega um medicamento, se você pega uma substância, e nessa substância você encontra aí, por exemplo, o éster ou o éter, turma, você vai ter, aquela substância vai ter um perfil lipossolúvel, tá? Lógico que eu preciso também verificar as outras funções presentes na substância, para não só dizer que aquela substância é lipossolúvel, mas de certo modo ela vai ter característica lipossolúvel. Turma, aí só dando um exemplo de éter, tá? Lembrando, éter é uma substância, é uma função orgânica onde o oxigênio está no meio de 2 carbonos. Gente, um exemplo de éter é a planta quebra-pedra, que eu acho que vocês já ouviram falar. Inclusive, essa planta quebra-pedra, ela é muito utilizada aí, turma, para cálculos renais, tá? Olha só, gente. Um chá popular que contém éter é o chá de quebra-pedra. É muito utilizado por sua capacidade de dissolver cálculos renais, promovendo a desobstrução do ureter. Sua ação diurética facilita a excreção também de ácido úrico. Um ponto importante, por que o chá de quebra-pedra ele tem essa possibilidade, lógico, gente, que ninguém vai sair fazendo chá de quebra-pedra, tem que ver como é que está a função renal, tem que ver se realmente tem pedra, o cálculo renal, o tipo do tamanho desse cálculo, tá? Mas só para vocês entenderem, por que o chá de quebra-pedra pode ter esse efeito de litíase renal, né? De quebrar essas pedras? Porque ele é constituído de éter. E a maioria dos cálculos renais, gente, são cálculos gordurosos. Se são cálculos gordurosos, significa que são formados aí por gordura. E aí o éter, por ter perfil lipossolúvel, ele dissolve essa gordura e facilita aí a quebra desses cálculos. Turma, alguma pergunta, algum comentário que se deseja fazer sobre essas funções oxigenadas? Tudo certo, professor. E você comentou sobre esse chá de quebra-pedra. No final de semana passado, eu passei por uma situação assim, a pessoa estava, graças a Deus, né, estava botando os cálculos, professor. Os cálculos. Estava botando, só que bem fininho, como se fosse areia, né? E se reclamou também de ter sangrado. Aí falou desse chá de quebra-pedra. Eu fui e disse para ela: olha, acho bom você procurar médico, porque você não sabe como é que tá seu rim. Ah, é porque é bom. Digo, de graças a Deus que tá saindo. Pior seria se você colocasse um maior aí, você ia ver o que é dor. Mas aí não sei se a pessoa procurou, se continua tomando o chá. Isso. E outra coisa, Alane, se ela estava tomando chá, possivelmente ela estava expelindo os cálculos por causa do chá. O chá estava ajudando. Agora, qual é o grande problema em relação a isso? Eu não sei, se eu não fizer uma ultrassom, se eu não fizer um exame de imagem, eu não sei o tamanho desses cálculos. Dependendo do tamanho do cálculo, o chá não resolve. E aí, imagine só, uma pedra grande que o chá só estimula a sair e essa pedra grande fica presa ali nos túbulos. Essa pedra fica presa no ureter.
a dor que a pessoa vai sentir, a lesão que vai sentir, talvez tenha que ir para a cirurgia, tá? Por isso que às vezes não é bom fazer o uso sem saber o tamanho dessas pedras. Quando as pedras são pequenas, que conseguem se dissolver e sair como areia, perfeito, o incômodo é mínimo. Mas se for pedras grandes, não é aconselhável tomar o chá, porque o chá só vai estimular, não vai sair a pedra, e essa pedra pode ficar presa ou parada, obstruindo algum túbulo. Foi isso que eu falei para ela, professor. Olha, se tiver uma pedra maior, pode obstruir, tua urina vai ficar presa e vai ser bem pior. Tu tem que procurar um médico, fazer um exame de imagem, saber como é que tá isso por dentro. Você não sabe como é que tá. Ah, eu tô tomando bastante água, que o médico falou, porque ela disse que a coisa mais difícil é tomar água. Sim. Aí tava mandando eu procurar medicamentos na internet. Falei, não, vou fazer isso não, tá? Tem que procurar um médico. Na verdade, um dos motivos principais de cálculos é a baixa ingestão de água, né? Porque aí esses sais, esses produtos, eles acabam acumulando no rim, não se dilui e acaba se juntando, formando esses cálculos, né? Agora, entenda, uma vez que é formado o cálculo, que já tem um cálculo ali grande ou mediano, não adianta mais beber água. A água que ela vai beber, o que nós vamos beber, é apenas para não formar mais cálculo. Mas aquele grande ali não se desmancha mais com água, não. Pode beber litros e litros por dia. A gente tem que beber água para prevenir, para não ter o cálculo. Mas depois que tem, aquele cálculo formado ali, a água já não desmancha, não. Professor, aí, vamos dizer que ela tivesse um cálculo grande. Ela teria que fazer cirurgia ou teria alguma medicação? Não. Dependendo do tamanho do cálculo, Alane, porque aí tem uma característica do formato do cálculo e do tamanho. Aí Sim. Não tem medicamento, não. Vai ter que ir para cirurgia mesmo de retirada dos cálculos. Entendi. Aí, dependendo do tamanho, ainda existem alguns medicamentos que podem quebrar esses cálculos, digerir. Agora, isso geralmente são cálculos pequenos. Agora, cálculos medianos e grandes é só cirúrgico. Não tem como tomar medicamento. Não existe medicamento para desmanchar ainda, tá? Inclusive, gente, uma dor renal as pessoas falam, né, que é muito similar à dor do parto, tá? É muito similar, a pessoa desmaia, porque a dor é tão forte que o corpo se desliga para não perceber a dor. Turma, vou só pegar uma água aqui, só um momento. E aí, turma, para a gente finalizar o nosso conteúdo de funções orgânicas, eu cito para vocês agora as funções nitrogenadas, tá? O próprio nome já está dizendo, funções nitrogenadas. O que seriam essas funções nitrogenadas? São funções que apresentam na sua constituição, para classificá-las elas como funções, o nitrogênio, né? O N. E aí também tem funções que são muito semelhantes, que aí também me preocupa dentro desse contexto, que são as funções amina e amida, tá? Amina e amida. Turma, a função amina são compostos orgânicos derivados da amônia, que é o NH3, tá? Que é o NH3, pela substituição de uma ou mais hidrogênios por radicais monovalentes derivados de hidrocarboneto. O que seria isso? Olha só, turma. Quando se tem, por exemplo, o nitrogênio, eu já tenho que começar a ter em mente que isso pode ser uma função amina, tá? E aí, por exemplo, se eu pego esse nitrogênio aqui, que vocês podem observar, o N, nesse exemplo aqui. Isso daqui, gente, é a amônia, tá? É a amônia. Consequentemente, quando eu tenho
a amônia inserido em uma estrutura química, ela vai se perder algum desses radicais, desses nitrogênios. E aí passa a ser chamado aí de amina. Ó, não tem aqui. Mas, por exemplo, turma, nós também podemos ter a amina primária, secundária e terciária. O que seria essa amina primária, secundária e terciária? Isso vai depender da substituição do hidrogênio. Turma, eu tenho um nitrogênio. Ligado ao nitrogênio, temos aí o hidrogênio, 3 hidrogênios. Nitrogênio faz ligação com 3 hidrogênios. Quando eu vou para uma estrutura química, que eu encontro, por exemplo, o nitrogênio, e não tem os 3 hidrogênios, ele vai sendo classificado como primária, secundária e terciária. Por exemplo, se eu tenho N nitrogênio e 2 hidrogênio, isso é uma amina primária. Se eu tenho o nitrogênio e 1 hidrogênio, é uma amina secundária. E se eu tenho o nitrogênio e nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio, eu tenho uma amina terciária. O que significa essa classificação? Essa classificação ela nos mostra que o hidrogênio ligado ao nitrogênio ele pode ser substituído. E a quantidade de substituição dos hidrogênios, eu classifico a amina em primária, secundária e terciária. Se eu tenho apenas uma substituição do hidrogênio, é primária. Se eu tenho 2 substituições do hidrogênio, secundária. E se eu tenho as 3 substituições do hidrogênio, é terciária. E aí eu trago para vocês, gente, um exemplo, né, de aonde encontrar dentro dos fármacos, das substâncias, as aminas. Acredito eu que você já deve ter ouvido falar das anfetaminas, tá? Gente, anfetaminas são substâncias que são bastante utilizadas aí para te deixar acordado, tá? É muito comum encontrar as anfetaminas nos famosos arrebites, tá? Que é utilizado aí principalmente por caminhoneiros ou por motorista para ficar aí ligado, para ficar acordado, tá? As anfetaminas também são encontradas em medicamentos que são utilizados para o emagrecimento, como, por exemplo, o Femproporex, anfepramona, tá? Pode ser encontrado na estrutura química dessas substâncias. Turma, existem várias aminas que aumentam a atividade do sistema nervoso, eleva o ânimo, provoca diminuição da sensação de fadiga e reduz o apetite, sendo por isso usado como estimulantes, energizadores fracos. Essas aminas são denominadas genericamente... Oi, fica à vontade. Por isso que em várias festas, tipo rave, né? Tem muitas pessoas que gostam, não sei se é esse tipo de medicamento ou se é alguma droga alterada, né? Que, se eu não me engano, tem anfetamina. Justamente. As anfetaminas, elas são... quando a gente fala anfetamina, é um conjunto de substâncias, não é somente uma, tá? Mas é muito utilizado nas raves. E por que, por exemplo, quando a gente pensa em rave? Na verdade, hoje utiliza mais outras nomenclaturas para festas que vira dias, né? Como, por exemplo, Tomorrowland, Rock in Rio. É muito comum nessas festas que a pessoa passa 2, 3 dias de festa direto, utilizar substâncias que te deixam acordada, substâncias que te tiram o cansaço. Exemplo, anfetaminas. Lembrando que essas substâncias são ilegais, tá? Mas é muito comum encontrar. Ah, tá, professor. Obrigada. Nada. E aí, turma, infelizmente, apesar dessas drogas, né, dessas substâncias, fazer essas sensações maravilhosas, porque é muito bom, turma. Imagine só, você cansado de um dia todo de trabalho e você precisa chegar em casa e estudar para a prova, cheio de fadiga. E aí você toma ali uma rebite, você toma ali uma anfetamina e você fica mais elétrico, mais disposto, você não fica cansado. Isso é excelente. O problema dessas anfetaminas, porque como ela causa sensações muito boas no nosso organismo, isso acaba levando, gente, a dependência, tá? Isso leva à dependência. Por isso que essas drogas, elas acabam sendo controladas a sua venda nas farmácias, tá?
Contudo, turma, dependendo da quantidade de anfetamina que se utiliza, essas anfetaminas elas podem levar ao que nós chamamos de psicose de anfetamina, né? Que se assemelha a uma crise de esquizofrenia, caracterizada por alucinações visuais e auditivas e comportamento agressivo. Turma, olha só, imagine só uma pessoa que está aí 3, 4 dias, não vou botar nem, vou deixar só 3 dias. 3 dias sem dormir direito. Essa pessoa vai tomar um medicamento, uma anfetamina para ficar mais acordado. Ela pode até ficar acordado, mas o cérebro, turma, tá mortinho. Porque precisa se dormir, tá? Precisa se dormir, senão começa o cérebro a entrar bug. O cérebro começa a levar em choque. Inclusive, tem um filme, que eu sou péssimo para decorar nome de filme, mas na Netflix, que ele fala sobre... Eu não sei se é um filme ou se é uma série, mas eu acho que é um filme. Que ele fala de um problema que teve em uma cidade, depois de um meteoro, e as pessoas não conseguem dormir. E as pessoas começam a lutar para encontrar uma saída para conseguir dormir. Porque quando elas não dormem, depois de 2, 3 dias, elas começam a surtar. Tá? É o exemplo aí das anfetaminas. Oi. Assisti esse filme também, só que o nome eu não lembro. Eu sou péssimo para nome. Mas ele é muito interessante. Ele mostra ali, gente, como funciona nosso cérebro. É tanto, por exemplo, se eu ficar sem dormir direito, um dia que seja, no outro dia eu estou insuportável. Irritado, não consigo fazer nada, porque o nosso cérebro ele precisa dormir. Uma pessoa que não dorme 2, 3 dias seguidos, gente, o cérebro ele começa a ter bug, tá? Ele começa a bugar, literalmente, tá bom? Cachorrinho aqui no meu pé. Hoje ele tá danado. Alane, tu ia perguntar alguma coisa? Não, professor, pensei que se eu fosse... Na verdade, iria, né? Pensei que se fosse falar de uma que era uma prisão, que lá tem muito comércio dessa droga. Não. Apesar, gente, de que isso é muito comum, tá? É mais comum do que nós imaginamos o uso das anfetaminas, tá? Muito comum mesmo. Inclusive, nós usamos um tipo de amina, não é nenhuma anfetamina, basicamente, mas um tipo de amina que estimula o nosso sistema nervoso central. Exemplo, a cafeína presente no café, o pó de guaraná, tá? Que é presente também. A cafeína pode estar presente também em alguns refrigerantes, em antigripais. Por que geralmente tem anfetaminas em antigripais? Porque, gente, nós ficamos fadigados, né? Nós ficamos com o corpo mole quando nós estamos gripados. Quando se utiliza a cafeína, essa cafeína, de certo modo, ela te melhora o teu estímulo, o teu cérebro, diminui a fadiga. E o que leva a isso a acontecer é a presença da amina presente na estrutura química. E aí essa amina ela age sobre o sistema nervoso central, estimulando aí o sistema nervoso central, as células, te deixando mais ativo. Turma, e aí eu mostro aqui para vocês essa estrutura química de uma anfetamina, tá? E aí eu quero chamar a atenção para uma situação. Olhando para essa estrutura química, vocês conseguem identificar onde está a amina? Olha só, a amina, ela é o NH2, tá? Então, aqui está a amina, NH2, tá? E essa amina, gente, ela é uma amina primária. Por que ela é uma amina primária? Porque ela só tem 2 hidrogênios, sendo que deveria ter 3. Como ela só tem 2 hidrogênios, ela perdeu 1. Se ela perder 1, é primária. Se ela tivesse somente 1 hidrogênio, ela seria secundária. E se ela não tivesse nenhum hidrogênio, ela seria terciária, tá? Turma, além dessa amina aqui, eu quero chamar também a atenção para vocês para o anel aromático aqui, ó, para o benzeno, tá? E nós temos aqui também o metil, o CH3. Turma, após as aminas, eu chamo para vocês e destaco as amidas e as iminas. Mas antes de eu falar das iminas, eu quero falar das amidas porque se assemelha muito com a amina. E é uma das minhas preocupações, tá? Por exemplo, quando eu falo amida, gente, é um NH2, é uma amina ligada a uma carbonila. Então, se eu tenho, por exemplo, um NH2 e esse NH2 está ligado a uma carbonila, lembrando, carbonila é o carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Eu tenho aqui, então, uma amida, tá? Olha só,
O que diferencia a amida da amina é a ligação com a carbonila. NH2 ligada à carbonila, eu tenho aí a função orgânica amida, tá? Turma, e por último, dessas funções nitrogenadas, eu tenho a imina, tá? O que é a imina? A imina é quando eu tenho o nitrogênio ligado a um hidrogênio somente, ou seja, NH, fazendo dupla ligação com o carbono. Então, se eu tenho aqui o nitrogênio com um hidrogênio ligado a uma dupla ligação com o carbono, eu tenho aqui, de certo modo, uma imina, tá? Turma, geralmente, a presença de funções nitrogenadas em uma estrutura química pode deixar aquela substância mais hidrossolúvel, tá? Pode deixar mais hidrossolúvel. Professor, por que geralmente você diz pode, né? Pode. Por que, turma? Porque, de certo modo, eu preciso que vocês entendam que não é somente a presença de uma função que vai mudar toda a característica da substância. Eu preciso ver toda a estrutura química para determinar realmente o que vai acontecer. Turma, e para a gente finalizar a nossa aula de funções orgânicas, né? Eu queria que vocês entendessem que a aspirina ela é constituída pelo ácido acetil salicílico, né? O ácido acetil salicílico, ele é o AS, tá? É um dos antitérmicos, antipirético, analgésico mais consumido no mundo, mas que tem muitas pessoas que acabam, por exemplo, tendo alergia ao AS. Quando se tem alergia ao AS, uma das coisas que são feitas é substituir o AS pelo paracetamol, tá? Que também é um excelente analgésico, que é um excelente antitérmico, tá? E aí eu trago para vocês a molécula do paracetamol. Olhando a molécula do paracetamol, gente, eu mostro para vocês que o paracetamol ele tem uma amida na sua estrutura química, tá? Como? Observa só que na parte inferior da molécula do paracetamol, eu tenho aqui o nitrogênio ligado ao hidrogênio e o principal. O nitrogênio, ele está ligado a um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Ou seja, o nitrogênio, ele está fazendo ligação, gente, com uma carbonila, tá? Consequentemente, eu tenho aqui uma amida, tá? Eu tenho aqui uma amida. Ou seja, o paracetamol tem aqui uma função amida. Além da função amida, o paracetamol também tem, gente, o fenol, tá? Olha aqui, o fenol, anel aromático ligado a uma hidroxila. Ou seja, tudo isso daqui é um fenol. Gente, observando, então, o paracetamol tem duas funções orgânicas, fenol e amida. Se tem duas funções orgânicas, ele é classificado como mista, tá? Por quê? Porque a substância que tem duas funções ou mais diferentes na sua estrutura química é chamado aí de classificação mista. Turma, alguma pergunta? Tudo ok? Alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Turma, a nossa próxima aula prática, que eu ainda vou agendar e falar para vocês, nós vamos fazer identificações de funções orgânicas em medicamentos, tá? Então, eu vou levar alguns medicamentos, vou mostrar a estrutura química desses medicamentos, aonde tem as funções orgânicas nessa estrutura química, e vamos fazer reações de identificação dessas estruturas, tá? Turma, assim, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje só com funções orgânicas, tá? Para que eu não possa entrar em outro conteúdo que já é um outro assunto totalmente diferente desse daqui, tá bom?